Oi, gente! Eu me chamo Natália. Hoje eu vou estar compartilhando por aqui hábitos que podem estar piorando a sua ansiedade e a sua depressão, além da importância da rotina, porque é bom ter uma rotina. E também vou responder algumas perguntas de vocês que vocês fizeram lá na caixinha no Instagram. O primeiro hábito que pode estar piorando a sua ansiedade e a sua depressão é você tratar de assuntos difíceis no período da noite. Todo mundo sabe que uma pessoa que tem ansiedade, principalmente aquela pessoa que é ansiosa ao extremo, que não pode esperar nada. Eu sou uma pessoa assim, eu sei o que eu tô falando. Aí muitas vezes aquelas pessoas, elas vão pegar o celular, atendem o telefone ou respondem algum e-mail com algum assunto muito pesado para você tratar à noite, sabe? É um assunto que pode atrapalhar ali a rotina que você tem do seu sono, pode atrapalhar o seu sono. Se você puder tratar daquele problema no dia seguinte, faça isso, porque senão você vai ficar muito mais ansioso e você pode ter crises de ansiedade e de depressão, você pode não conseguir dormir. E o segundo hábito que pode estar piorando essa sua ansiedade e a sua depressão é justamente o fato de você não descansar, de você não ter uma boa noite de sono. Todos nós sabemos a importância do sono em relação ao emagrecimento, em relação à hipertrofia, em relação a várias questões de saúde física, mas o sono também é importante para a sua saúde mental. Se você dorme bem, no dia seguinte você vai acordar bem, revigorado, e você vai conseguir fazer as coisas com mais paciência, você vai conseguir fazer as coisas com bom humor. Terceiro hábito é o fato de você não interagir socialmente. Todos nós, seres humanos, precisamos de alguém para conversar, para dialogar, alguém em que a gente pode confiar ali os nossos segredos, alguém em que a gente pode confiar ali as coisas mais íntimas, né, que muitas vezes a gente não tem coragem de compartilhar com outras pessoas. É importante você interagir socialmente, mesmo que você conheça apenas uma pessoa, que apenas uma pessoa seja realmente sua amiga, porque se você não interage socialmente, isso vai prejudicar muito a sua saúde mental. E eu me coloco como exemplo. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, eu chegava nos lugares, eu não conseguia interagir socialmente porque eu tenho uma questão de fobia social, que já não é mais uma timidez, é uma fobia mesmo social. Algo em que eu me sentia muito incomodada quando tinha muitas pessoas por perto ou apenas poucas pessoas, mas ainda assim eu me sentia muito incomodada. Eu chegava nos lugares, eu não conseguia interagir com aquelas pessoas, conversar, puxar um assunto com aquele pessoal. Nossa, era uma tarefa assim extremamente difícil para mim. Para vocês terem ideia, algumas vezes eu tive crises de ansiedade fortíssimas indo para academia com meu marido. Meu marido, ele precisou entrar em uma rua, parar o carro para que eu pudesse respirar e para que eu pudesse me acalmar, porque eu tive várias crises fortíssimas só de pensar em ir para academia e ver aquele tanto de pessoas. Algumas vezes isso aconteceu. E você não conseguir interagir com as pessoas é um problema para sua ansiedade e para sua depressão. Quarto hábito, e esse é muito importante, é o fato de você não priorizar o seu tratamento. Por exemplo, você foi diagnosticado lá com ansiedade e com a depressão. Ao invés de você tomar os seus remédios, você recusa os remédios. Ao invés de você fazer uma terapia, você fala que não tem tempo. Então você não está priorizando o seu tratamento ali naquele momento. E priorizar o tratamento nesse período é abdicar de coisas que estão custando a sua saúde mental. Então hoje, o que é que tá custando a sua saúde mental? É o seu trabalho? É uma amizade? É um relacionamento? Então vai chegar um momento em que você precisa dizer não, dizer chega e falar não, eu não aceito mais isso e eu vou abdicar disso daqui pelo bem da minha saúde mental. E foi algo que eu fiz. Logo que eu saí do emprego, eu descobri que eu estava com depressão e com ansiedade generalizada. E, consequentemente, eu conversei com meu marido e falei para ele que eu não queria mais trabalhar porque eu queria priorizar o meu tratamento. Eu queria priorizar a minha saúde mental, que naquele momento não estava bom. Então, eu abdiquei de trabalhar, de sair para trabalhar em algum lugar, justamente pelo bem da minha saúde mental. E o quinto hábito é não ter uma rotina. E aí a gente entra na importância da rotina. O simples ato de você planejar vai fazer você ter uma rotina, que é algo que você faz todos os dias. E isso melhora a sua ansiedade e a sua depressão. Pelo menos para mim foi algo que me serviu muito. Tanto o psiquiatra quanto o psicólogo, eles me orientaram a ter uma rotina. Todos os dias acordar em um horário, dormir em um horário, almoçar em um horário, lanchar em um outro horário. Então eu penso assim, que a rotina
ela organiza a nossa vida, sabe? Ela traz paz, ela traz leveza, ela traz previsibilidade. E a rotina salva quando tem coisas que fogem do nosso controle, sabe? E a rotina é justamente isso. É você ficar em paz porque você já sabe o que você faz todos os dias e isso não vai mudar. É algo previsível, você já prevê o que vai acontecer naquele dia. Então já é algo conhecido, já é algo que você pratica todos os dias. Aqui em casa a gente faz a mesma coisa todos os dias. Eu sei que tem pessoas que têm a necessidade de não fazer a mesma coisa todos os dias, que tem aquela necessidade de mudança, de sempre estar fazendo algo diferente no seu dia, de sempre estar trazendo uma novidade. Mas mesmo que uma pessoa ela não tenha uma rotina, ainda assim vai ter coisas que ela faz todos os dias. Então isso é uma rotina. E isso é a vida acontecendo. Rotina é a vida acontecendo. E o bom de ter rotina é justamente porque você controla tudo que vai acontecer no seu dia, sabe? Não é algo que você vai viver de qualquer jeito. Tipo aquela música, né? Deixa a vida me levar. Não é algo que você vai esperar surpresas para acontecer, sabe? É algo que já é previsível. O fato de você ter um horário para dormir, o fato de você ter um horário para você acordar, só nisso daí você já vai estar ajudando ali o seu corpo a entender que ele precisa descansar em um horário e precisa levantar e ser ativo em um outro horário. Rotina é ordem na sua vida. E você tem uma rotina de coisas que são importantes para você. Então, o que é importante para você naquele momento? O que é algo que você faz todos os dias e que você não abre mão de fazer porque é algo importante para você? Por exemplo, ir à academia todos os dias. Isso é uma rotina. Você criou uma rotina de ir à academia todos os dias. Trabalho. Você prioriza o trabalho porque o trabalho é importante para você e você vai lá, acorda todos os dias para você ir trabalhar. Eu sei que algumas pessoas trabalham porque são obrigadas a trabalhar. Às vezes não gostam do trabalho e tudo mais, mas aquilo ainda assim é importante para que aquela pessoa ela tenha os alimentos em casa, para que ela consiga pagar as contas, né? Então, isso é uma rotina. Rotina é você priorizar ali os seus filhos, passar um tempo de qualidade com os seus filhos, cuidar deles, cuidar do seu marido, é cuidar da casa, é fazer um devocional, é ali ler a Bíblia, ler um livro. Tudo isso é uma rotina. Então eu vejo assim que a rotina ela não é ruim. É só a vida acontecendo. É você fazendo aquilo que é prioridade para você. É você fazendo aquilo que é importante para você. É você ser grato porque você acordou com saúde, você acordou com vida. Você tem uma cama para dormir, você tem um lugar para morar. Então nós precisamos ser gratos e não ficar reclamando só pelo fato de os nossos dias serem os mesmos. E sim agradecer, porque nós todos os dias temos uma nova oportunidade, uma nova chance de repetir aquela rotina, ou às vezes você fazer algo diferente da sua rotina, mas ainda assim você vai estar fazendo coisas que são importantes para você e que consequentemente fazem parte da sua rotina. Então eu vejo a rotina muito como a vida acontecendo. Agora chegou o momento de eu responder as perguntinhas de vocês, aquelas que vocês fizeram lá no Instagram, que vocês colocaram lá na caixinha. Peguei aqui o notebook para poder ler as perguntas e responder para vocês, tá? Dica de coisas para beliscar em crise de ansiedade sem ser muito calórico. Em crise de ansiedade, geralmente tem algumas pessoas que são acostumadas a comer muito. Quando eu tinha crise de ansiedade, eu tinha muito essa questão de ficar comendo, eu tinha compulsão alimentar. E obviamente ainda tenho algumas crises compulsivas, mas não como antes. E muito provavelmente deve estar acontecendo com você que me fez essa pergunta. Ótimas opções são as frutas. Melão, tem ameixa, morango, uva. Então são ótimas opções aí pra você. Como pode ser tão linda? Deus benza. Isso é meu marido, tá, gente? Te amo, amor. O que te fez criar a página e o canal no YouTube? Eu sempre tive muita vontade de criar um canal no YouTube. E antigamente, quando eu fazia maquiagem. Mas eu ainda não sentia paz no coração. Eu era muito tímida, eu não tinha coragem de dar as caras e me mostrar assim de uma forma tão íntima, né? Que é esse maquiagem. Até porque eu tenho uma questão que ainda me incomoda muito, que são as minhas olheiras. Então eu nunca tive coragem de criar um canal. Mas essa vontade ainda estava presente dentro de mim e crescia cada dia mais. Até que eu compartilhei com o meu marido a ideia de criar um canal no YouTube
YouTube para poder mostrar a minha rotina de como é viver com depressão e com ansiedade e de seguir ali uma alimentação correta na intenção do emagrecimento, já que a ansiedade e a depressão me geraram muita compulsão e, consequentemente, eu cheguei na obesidade 1. Então, chegou um certo momento que eu falei, não, eu vou fazer para poder me ajudar e, quem sabe, ajudar outras pessoas que também podem estar passando pelo mesmo processo. A outra perguntinha é, como faz para ter ânimo de cozinhar e fazer as refeições certinhas? Olha, não tem muito segredo, não. Nem todo dia eu acordo bem, nem todo dia eu acordo animada. Eu tento respeitar ali os limites do meu corpo e, obviamente, eu tento respeitar ao máximo a minha mente, que muitas vezes está cansada e sobrecarregada. Mas muitas das vezes que eu acordo desanimada, é só o ato de eu me forçar, porque é isso que eu faço. Eu me forço a levantar e fazer uma refeição para poder fazer comida, para poder cuidar da casa, para poder fazer as refeições do meu marido. Então, o que eu faço é justamente isso. Eu me forço. Eu me forço a fazer porque eu priorizo aquilo na minha vida e aquilo é importante. Então, se aquilo é importante para mim, obviamente eu me levanto e eu faço e daqui a pouco eu tô bem, daqui a pouco eu tô animada para poder fazer várias coisas. Assim como também tem vezes que eu faço só aquilo e depois eu ainda assim continuo desanimada e depois não faço mais nada. Em relação às refeições certinhas, é justamente o fato de eu estar em déficit calórico, até porque eu quero ainda perder um pouquinho de gordura, e o que eu faço é justamente isso. Eu me forço a manter uma rotina de cuidados com o meu marido, de cuidados com a minha casa, de autocuidado, porque a gente também precisa cuidar da gente. E só o fato de você cozinhar, cuidar da casa, fazer as suas refeições direitinho, tudo pesadinho, bonitinho, é um autocuidado. E hoje, como você se sente compartilhando os seus vídeos? Eu me sinto muito bem, porque é uma obrigação que eu tenho nos meus dias de criar conteúdo, de gravar tudo para vocês, para que vocês possam assistir tudo na melhor qualidade possível e também para poder me ajudar, sabe? Porque eu vou estar fazendo alguma coisa e vou estar me sentindo bem fazendo aquilo dali, então eu me sinto muito bem com isso. Você trabalha? Depende do que você chama de trabalho. Se for trabalho para poder sair de casa, trabalhar em alguma empresa, fazer alguma função dentro da área em que eu sou formada, não. Atualmente eu não trabalho. E eu trabalho hoje dentro de casa, né? Eu atuo como uma dona de casa. Cuido do meu lar, eu cuido das minhas coisas, eu cuido da minha vida de casada. Então, hoje eu trabalho na minha casa sendo dona de casa. Quais os primeiros sintomas para o diagnóstico da depressão e da ansiedade? Em relação à ansiedade, é o que todo mundo já tem. Tremores, a gente começa a suar, a gente começa a ter aqueles batimentos muito acelerados, sintomas de que parece que a gente vai infartar, tanto que eu andava no hospital. Meu irmão me acompanhava muito nessas idas ao hospital. E várias vezes a gente chegava lá, como eu disse em um outro vídeo, e nunca era nada, sabe? Então eu sempre tive sintomas muito intensos em relação à ansiedade. Aí dá aquela sensação de desmaio, né? Parece que você vai desmaiar a qualquer momento, aquela tontura. Eu vejo tudo preto quando eu começo a ter alguma crise de ansiedade. A boca fica seca, parece que a gente não tem ar suficiente, sabe? A gente fica com falta de ar, não consegue respirar direito. E em relação à depressão, é desânimo, angústia, tristeza muito profunda, muitas vezes sem motivo. Não queria sair do quarto para fazer absolutamente nada, eu não conseguia levantar da cama, eu não conseguia me alegrar com nada e nem conseguia sentir prazer. E muitas vezes em coisas que eu sentia prazer antes, sabe? O fato de sair, de ir à igreja, de estar com os meus amigos, de sair com o meu marido pra gente fazer algo diferente. Eu comecei a comer demais, minha autoestima estava lá embaixo. Aquele pensamento bem pessimista, sabe? Insônia, gente, eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Tava dias sem dormir. E também muitos pensamentos de morte. Enfim, foi um momento muito difícil, eu espero não passar nunca mais. Próxima pergunta. Quanto tempo você tem de casado? Você é feliz? O que mudou em você depois de casada? Pergunta bem legal, bem interessante, gostei muito. Eu já vou fazer 1 ano e 3 meses de casada agora no dia 4 de maio. Sim, eu sou muito feliz com meu marido, com essa vida de casada. Gente, casem, sério, é muito bom. Quando você casa com a pessoa certa. O que mudou em você depois de casada? Tudo, cara. A forma de me comportar, a forma de me portar às pessoas. As vestimentas também mudaram bastante, apesar de que eu nunca fui de usar roupas muito curtas, muito decotadas.
mas ainda assim eu não tinha uma vestimenta que eu achava ideal para uma mulher casada. Mas isso é uma questão minha, tá, gente? Eu sei que tem pessoas casadas que se sentem bem em usarem uma roupa curta, em usar algo decotado. Isso não é um problema desde que os dois estejam de boa com isso. Mas eu nunca me senti bem em estar mostrando o meu corpo, que é exclusivo para o meu marido, para outras pessoas. Então eu penso desse jeito. Mudou o fato de que hoje a minha prioridade é o meu marido. Mudou o fato da questão do serviço. Eu nunca tive problema em servir o outro, mas eu achava um problema quando eu tinha que servir o tempo todo. E hoje isso não é um problema. O casamento, ele é para isso mesmo, é para você servir o outro sem esperar nada em troca. Mudou o fato dos pensamentos que eu tinha em relação a ter filhos. Eu não queria ter filhos. Eu sempre ficava repetindo para as minhas duas amigas que também não queriam ter filhos. E hoje as duas querem ter filhos porque casaram e viram como o nosso pensamento muda depois que a gente casa e quando a gente tá com a pessoa ali que a gente ama. Então hoje eu penso sim em ter filhos. Enfim, mudaram muitas coisas. E casamento é bom. Não se iludam com as pessoas que falam que casar não é bom só porque elas não tiveram uma boa experiência. Casar é muito bom quando os dois se amam, quando os dois se entendem, quando os dois estão juntos para um mesmo propósito. Como seu esposo reage nas suas crises de ansiedade? Gente, meu esposo, eu não tenho o que falar dele. Ele hoje é o meu maior suporte emocional. Eu acho que se não fosse assim o meu marido, eu nem sei se eu teria aguentado. Ele tem toda a paciência do mundo, ele me abraça, ele entende que naquele momento eu só quero desabar, eu só quero sentir o que eu tô sentindo, colocar para fora tudo aquilo que tá dentro de mim, que não tá me fazendo bem. Então ele tem todo o cuidado, ele sabe que eu não gosto que fique falando, então ele fica caladinho ali, respeitando o meu momento. Depois ele senta, conversa comigo, tenta entender o porquê que aconteceu, o que me levou a ter essa crise de ansiedade, caso eu queira falar. Se eu não quiser falar, ele também respeita o meu momento. Quando eu tô tranquila e de boa para poder compartilhar com ele, eu vou lá e compartilho com ele. Mas é uma pessoa que me entende completamente, me abraça mesmo nessas crises e tem todo o cuidado do mundo assim comigo, sabe? Vocês dividem as tarefas de casa? Como eu já falei para vocês, não. Cada uma aqui em casa tem a sua função. A função do meu marido é ser o provedor do nosso lar. E a minha função é estar dentro de casa e cuidar do nosso lar. Para nós, isso funciona. Possa ser que você tenha um pensamento diferente, possa ser que você não concorde com isso, mas para nossa casa, com a forma que nós lidamos com o nosso dia a dia, para a gente funciona super. E nós vamos continuar fazendo isso, porque funciona pra gente e a gente se sente bem em relação a isso. Então, não, nós não dividimos tarefa de casa. Eu cuido do nosso lar e ele sai para trabalhar e é o provedor do nosso lar. E não, eu não me incomodo hoje em fazer as tarefas de casa, porque no início eu sempre ficava falando com ele, sempre ficava reclamando. Eu tinha um certo problema em relação a divisões de casa, até que eu entendi qual é o meu papel dentro do nosso relacionamento e a gente combinou e hoje eu faço tranquilamente, numa boa, e eu não peço pra ele fazer absolutamente nada. Mas ele faz, tá, gente? Ele faz mesmo sem eu pedir, ele mesmo vai lá e tem a atitude de fazer, sabe? Ah, essa daqui é ótima. Vou me mudar sábado pra juntar as escovas de dente. Ai, eu tô muito feliz com vocês, sério. Tem dicas para mantermos a paciência? É o que eu sempre falo e eu vou continuar repetindo. Você precisa ser o melhor amigo do seu parceiro ou da sua parceira. Porque na hora de vocês resolverem um problema, o fato de vocês serem melhores amigos ou não, em como vocês vão resolver esses problemas. Outra coisa é a compreensão. Cara, em um relacionamento, vocês precisam compreender um ao outro. Por quê? São duas pessoas completamente diferentes, com personalidades diferentes, criações diferentes. Vocês precisam entender que vocês não são iguais, que cada um tem os seus costumes, tem as suas manias. Vocês vão ter que aprender a lidar com isso no dia a dia. É praticar a paciência todos os dias. E tem que se comunicar da maneira correta. Os casais precisam aprender a se comunicar. Precisam aprender a conversar, a dialogar de uma forma saudável e de uma forma madura para que nenhum dos dois fiquem se machucando. E que também nenhum dos dois saia ferido nessa história, né?
como você lida com os dias mais difíceis. Acho que eu já compartilhei aqui algo que eu faço, que é justamente respeitar os meus limites. É respeitar o que minha mente tá falando, é respeitar o que o meu corpo tá falando. O meu psicólogo, ele me deu uma dica bem importante, que é no momento que eu tiver alguns momentos de crise, alguns momentos mais difíceis, é me conectar com aquilo que eu tô sentindo. Por que que eu tô tendo aquela crise de ansiedade? Por que que eu tô tendo aquela crise de depressão? O que que eu sinto em relação a isso? E deixar vir e colocar isso pra fora. Seja da forma que for. Tem pessoas que choram. Eu, por exemplo, sou a chorona. Eu choro por absolutamente tudo, qualquer coisa, eu vou estar chorando. É descarregar mesmo, literalmente, todas as minhas emoções no choro. Tem pessoas que vão se sentir bem com o fato de gritar. A pessoa grita, 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 grita e não para de gritar, porque é a forma como ela quer descarregar aquele sentimento todo. Vou responder essa última perguntinha, que é: você já se sente bem com o corpo que tá hoje? A resposta é não. Eu não me sinto bem com o corpo. E agora eu vou ter um papo bem real com vocês. Vou abrir literalmente aqui o meu coração em relação a isso. Porque eu tenho uma questão muito séria com o meu corpo. Porque as pessoas sempre falaram que eu era gorda. As pessoas sempre ficavam me comparando com outras pessoas. Comparavam o meu corpo com o de uma outra pessoa. Ficavam comentando da forma como eu comia. Ficavam comentando das coisas que eu comia. A quantidade que eu comia. Falavam do formato do meu rosto, o fato dele estar muito rechonchudo, o fato dele estar muito inchado, dos meus braços, das minhas gordurinhas das costas, o fato de olhar dos pés à cabeça ou da cabeça aos pés. Então tudo isso sempre foi um problema muito grande para mim. E eu sempre tive incômodos em relação ao meu corpo. Até na época em que eu estava um pouco mais magrinha, ainda assim eu me sentia obesa, ainda assim eu me sentia muito mal com o meu corpo, porque eu via outras pessoas mais magras e justamente várias pessoas ficavam comparando o meu corpo com o de outras pessoas. Então não, eu não me sinto confortável ainda com o meu corpo. Claro que eu reconheço que eu já emagreci bastante, obviamente eu enxergo isso, mas ainda assim eu não consigo me sentir satisfeita, ainda assim eu tenho um objetivo que na minha visão parece estar muito distante, parece estar muito longe de acontecer. Ainda me incomodo muito com a questão das minhas gordurinhas das costas, me incomodo muito com a questão das minhas gordurinhas dos braços. Eu não consigo usar nenhuma camiseta mesmo, sem manga, eu não consigo usar. Eu não me sinto confortável em usar justamente blusinha sem manga. Eu sempre tô usando blusinha com manga, vestido com manga, sempre coisas com manga, para que eu possa esconder os meus braços, que é a pior coisa hoje que me incomoda no meu corpo. Então não, eu não me sinto bem. Eu olho ainda para outras pessoas, eu me comparo. Eu tento não me comparar, porque eu sei que isso não me faz bem. Inclusive eu tô tratando isso com o meu psicólogo na terapia, mas eu tenho muito essa questão da comparação, justamente porque lá na minha infância e na adolescência, até na minha vida adulta, eu sempre fui comparada com outras pessoas em relação a corpo, em relação a cabelo, em relação a tudo. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, curte, comenta, compartilha com seus amigos. O fato de você curtir o vídeo, o fato de você comentar bastante, me ajuda muito para que esse conteúdo ele possa chegar a outras pessoas que talvez estejam precisando ver esses vídeos. Então eu vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima e tchau!